Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Mulheres lindas, poderosas. Sejam todas bem-vindas. Oi! Bem-vinda, Lê. Bem-vinda, Li. Tudo bem? Obrigada por vocês estarem aqui nesta segundona, nessa super jornada. A gente já está chegando na aula 6, falta só amanhã a aula 7. É uma jornada de muitas fichas, né, caindo sobre crenças limitantes, sobre abundância, sobre a gratidão, perdão, que mais? Sobre os princípios da lei da atração, que basicamente, né, vou retomar um pouquinho para quem perdeu, é o poder do nosso pensamento junto com o nosso sentimento, né? A gente acaba atraindo, a gente emite vibrações, né, por meio dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, e a gente acaba atraindo vibrações semelhantes, tá? Então, se você tá vibrando no medo, na angústia, se você, as suas crenças, né, te limitam no sentido de que você se sente inferior, você se sente incapaz, você não se sente amada, ou as suas crenças com relação a trabalho, com relação a dinheiro, tudo isso vai revelando e você vai, a gente falou o seguinte, que você está sempre certa, tudo que você acreditar, essa vai ser a sua realidade. E aí você olha para o mundo, né? E vê que tem pessoas com outras realidades, você se pergunta por quê, né? Por que aquela pessoa tem uma vida tão fácil, tão tranquila, tão confortável, né? Parece que tá tudo ótimo. Lógico, sempre tem alguma coisa ainda para melhorar, né? Mas assim, e aí você pergunta por que eu tô sempre, né, na pindaíba, sempre com situações conflitantes, com situações que às vezes me deixam mal, triste, angustiada. Por exemplo, em relacionamento também, aquela coisa que hoje eu também já tive muito, né? Ai, nenhum homem presta, todo um safado. E aí o que a gente atrai? A gente atrai pessoas que a gente acredita que elas são assim, né? Então a gente precisa reprogramar essas nossas crenças e transferir para uma crença positiva, uma crença sem nos limitar a uma situação específica e colocar essa nova afirmação, né, que seja de uma forma positiva. Então, sim, você tem que confiar nas pessoas, né? É lógico que assim, você só falar assim da boca para fora muda? Lógico que não, né? Então, assim, a gente tem técnicas de reprogramação que vai lá na sua memória e aí você vai entendendo que situação que foi colocada é como se fosse um celular. Aí você baixou o aplicativo de que nem homem presta, de que dinheiro é muito difícil, de que você não merece, né, coisas boas. Alguém colocou esse arquivo na sua cabeça e aí hoje, né, você na fase adulta, com todos esses conhecimentos que a gente tem à disposição, você pode então colocar, bem-vinda, Catita, você pode colocar uma nova programação, né? Muitas, e que eu tenho falado aqui bastante, até nos meus posts, acho que eu já comentei sobre a tal da criança interior, o que é? Olá, Val, boa noite, que bom que você está aqui. Que é a criança interior, né? Aquela criança que todas nós fomos, né? Então, ao longo, até os 7 anos, mais ou menos, 5, 6, 7 anos, nós vivemos coisas, muitas memórias, né? Pensa que a criança, ela absorve tudo, né? Tem até a Montessori, se eu não me engano, que falava que é como se fosse uma esponja, né? Então, a criança está nessa fase de absorver tudo. E nós fomos crianças, absorvemos tudo que a gente viu, os relacionamentos dos nossos pais, se teve, se não teve, se teve briga, se não teve. Se alguém fez alguma brincadeira que não foi legal, e aí como a gente era criança, não sabe o que é brincadeira, o que é sério, né? Aquelas
coisas até de irmãos, e falar, você é adotada, você foi achada no lixo, né? Tem gente que brinca, né? Acho que é brincadeira, mas às vezes para alguma criança pode ser que não foi uma brincadeira, pode ser ter sido levada a sério. E como é que isso fica, né, na cabeça, na formação dessa criança? Então isso às vezes vai gerar uma insegurança, né? Então é muito importante. Eu quero muito que vocês que estão comprometidas aqui com a semana em participar da imersão, que eu já vou falar um pouquinho da imersão, que vocês já estejam fazendo essa reprogramação, essa recordação. Tem muita gente que eu tenho conversado que às vezes não sabe nada, assim, como aconteceu comigo. Eu, na verdade, fui conhecer a minha história um pouco mais, né? Também não sei detalhes, porque é complicado, né? Às vezes os pais ficam meio assim, falam uma coisa, não fala outra, mas eu fui conhecer melhor um pouco da história da separação dos meus pais agora, assim, em 2019, né? Porque porque eu fui atrás, porque eu perguntei, porque era um assunto que só de eu falar eu começava a chorar. Ai, meus pais eram separados. Começava a chorar. Já vinha uma emoção muito forte. E aí eu fiz um curso sobre reprogramação mental, que a gente chama de PNL, né, que é a programação neurolinguística, que ela ajuda nisso, né, você justamente fazer esse resgate e reprogramar, como se você revivesse aquela cena que te marcou, ou aquele sentimento, ou até entrar em contato com aquelas pessoas, né, da época e ter um novo olhar. Ou mesmo até só da gente se colocar no lugar daquelas pessoas, né, entender a posição da sua mãe, entender a posição do seu pai, ou dos irmãos, ou de quem, né, faz parte da situação que você acredita que possa ter implementado alguma crença, algum trauma, né? Pode ser um trauma ou alguma tristeza, enfim, que você tem essa memória ruim e que a gente vai carregando a vida toda. Então, assim, tem pessoas que, por não ter o conhecimento, pessoas que vão com isso a vida inteira, né? E eu vi até no curso, assim, pessoas bem mais velhas e que agora só estavam se transformando. Então, como é importante, né, a gente se conhecer, a gente conhecer nossa história, porque parece que nossa vida é um quebra-cabeça, né, e a gente tem que ficar sempre montando, indo atrás e tudo mais. E tudo isso, né, tem a ver com o nosso tema de hoje, que é do alto amor. Quando a gente se ama, a gente se cuida. E pra gente se cuidar, a gente tem que se conhecer. Outro dia mesmo, uma amiga estava falando que ela se separou e que ela não sabia nem qual sabor de pizza que ela gostava, porque o marido sempre pedia só o sabor que ele comia, ela falava que tudo bem, e o do filho, enfim. E ela falou, nossa, eu nem sabia qual que era a minha pizza preferida. Porque quantas vezes a gente não se anula para agradar os outros, né? E aí que a gente fala assim, oi Vé, oi Lia, bem-vindas, oi Si, deixa eu ver se tem mais alguém. Bom, então assim, é muito importante que a gente saiba quem a gente é, o que a gente gosta, o que é importante pra gente, os nossos valores, porque até a gente que estudou até comunicação, a gente sempre tem, vocês podem ver em empresas, né? Tem a missão da empresa, os valores da empresa, e eu sempre peguei esses conhecimentos e trouxe para minha vida. Você saber, sabe, qual é a sua missão, quais são os seus valores, que é porque assim, por exemplo, quando eu estava no banco, que eu já contei um pouco dessa minha história, em algum momento eu vi que eu estava pisando nos meus valores, sabe? E isso me fazia muito mal, eu também chorava. E o Fagner, né, meu marido, falava, meu Deus, você tem que sair daí, porque você só chora, não sei o quê, né? Porque era aquela cobrança de metas e você fazer coisas que você não concorda, que pra mim não era do meu perfil. E eu acho assim, hoje eu tenho já uma noção de que eu tinha bloqueios, né, sobre a venda e tudo mais. Eu percebi que tem pessoas que têm o dom, né, que gosta e tem muita facilidade. Mas hoje eu sei que se eu quiser me aperfeiçoar nisso, eu tenho capacidade. Mas na época eu tinha um bloqueio. Eu até contei, acho que em uma das lives, que eu
tive uma vez numa seleção de estágio que na última fase tinha que vender, e aí eu fui péssima, né? Nunca fui preparada para isso. Isso até é um questionamento que eu tenho feito, né? Como as faculdades, eu que estudo muito, já fiz várias faculdades, como não prepara a gente para ser empreendedor, né? Para ter o nosso próprio negócio, para ser um bom vendedor, né? Oi, Pan, bem-vinda. Então, assim, ali eu criei um bloqueio lá quando eu estava na minha primeira faculdade. Então, quando eu fui pro banco, meu Deus, assim, eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de ajudar, de resolver problemas, de escutar, de atender, né? Mas aí com metas e tudo mais, essas coisas eu tinha muita dificuldade, então foi bem difícil. E é ali que eu percebi como, quando você não sabe quais são os seus valores, você vai vivendo e você vai se machucando. Então, cada vez que você pisa nos seus valores, você tá pisando no seu auto-amor, né? Você não tá se amando, não tá se cuidando. E isso faz muito mal, né? Pra você, enfim. Então, olá, Mia, boa noite. Aline, ó, eu pedi demissão por valores também, demorei, mas criei coragem. E isso, Li, é muito libertador, né? Assim, você poder dormir com a cabeça no travesseiro tranquila e que sabendo que você é o que você é, nossa, assim, não, acho que não tem preço. E é isso que a gente vai aprendendo na vida, né? Que não é tudo só status, só o nome da empresa, só a carreira, né? Existem seres humanos por trás de tudo isso. E o quanto a gente se coloca por último, né, na lista de prioridades. A gente prioriza a família, a gente prioriza pagar as contas, a gente prioriza, sei lá, os estudos. Eu sempre fui assim, priorizei os estudos e depois eu descobri que era uma forma de eu, até assim, ser voluntária, eu descobri que era uma forma de eu não olhar para mim, né? De eu estar sempre em movimento, de eu estar sempre fazendo alguma coisa, sempre ocupada. Para quê? Para não olhar para as minhas dores, né? Para não olhar para aquilo que me machucava. Olá, lá. Diva, oi Pri. Boa noite. Então, assim, e aí hoje, assim, até depois da pandemia, para algumas pessoas eu falei, por que que eu tô aqui, né? Porque eu também já comentei o quanto para mim sempre foi difícil falar em público. Tudo bem que, né, assim, no celular é um pouco mais fácil, no conforto de casa e tudo mais, mas de qualquer forma, quando, né, você pensa, meu Deus, tem mais gente me vendo, falando, claro que eu me sinto também mais à vontade, estando com mais mulheres que muitas eu conheço, isso ajuda demais, mas mesmo assim eu sempre fui muito reservada, muito nervosa para falar, né? E depois da pandemia, sabe quando sai um clique assim de tipo, todo mundo é igual, né? Por que que eu sempre me coloco como inferior? Porque foi eu pensando de onde vinha esse meu medo, né, de falar em público. Por que que eu ficava tão apavorada, né? Quer dizer, porque também existia uma autocrítica muito grande, né? De ficar reparando nos defeitos, ai, mas errou isso, errou aquilo. E aí, quando eu também fui me transformando em assim, no sentido de ser mais humana e falar, não, todo mundo erra, né? Qualquer pessoa pode, sei lá, se esquecer de alguma coisa e tudo bem. Então, assim, pode ser o presidente de uma multinacional, ele é um ser humano como eu, né? Não é um ser supremo, superior, né? Um presidente de um país. Então, sabe quando você fala assim, nossa, são todos seres humanos. É claro que cada um tem sua trajetória, suas conquistas, seus aprendizados, seus conhecimentos, né? Que te levaram para o lugar que você escolheu, enfim. Mas isso me ajudou muito a perder esse medo, assim, sabe? Não que eu perdi completamente, né? Mas me ajudou muito, assim, e a perceber também que tem valor o que eu penso, o que eu sinto, e que
tem mais pessoas interessadas em saber, assim como eu sou muito interessada nas pessoas, porque eu vejo potencial em várias pessoas, sempre vi nos meus alunos, né, principalmente os adolescentes, o quanto é uma fase de muita insegurança, de muita incerteza, porque eu também sempre me identifiquei, né, que era a fase de escolha profissional. Então eu sempre gostei de ajudar muito nessa fase, a parte de namoros também. Adoro assim os adolescentes, os jovens, né? Então, por conta disso, assim, sabe? De eu me identificar dessa insegurança, né? E o quanto é importante a gente olhar para isso, assim, sabe? Ah, boa noite. Obrigada, Val. Você é maravilhosa. Estava sentindo a sua falta, viu? Que bom que você veio hoje. Então, vamos lá, pessoal. Agora foi uma introdução, já chegou um pessoal. Bom, sobre o assunto de hoje, né? Então, já falei um pouquinho e eu penso assim, como se amar, né? Até hoje, não sei se vocês viram meu story, que eu fui almoçar no japonês, que eu adoro, tava morrendo de fome, vontade de comer peixe. E falei, nossa, como é bom quando a gente sabe o que a gente quer, o que a gente gosta e a gente pode se dar esse tempo, né? Teve um tempo que eu namorava, meu primeiro namorado, eu não sabia pedir comida, assim, falar, o que você quer? Falar, não sei, qualquer coisa. Olha só, né, o nível de não se conhecer, de não ter voz, de ser insegura, né? Então, assim, são pequenas coisas, você fala, meu Deus, né? Que exemplo simples, mas é muito significativo. E aí faz a gente pensar em várias coisas da nossa vida, né? Que lugar, de novo, eu vou perguntar, que lugar nós estamos nos colocando na nossa vida, na vida da nossa família, na nossa empresa, né? Tem gente que coloca a empresa em primeiro lugar. E, aliás, Val, você tinha comentado alguma coisa, né? Tô vivendo isso, resgatar os meus valores. Muito bom, verdade. Né? Nos recomeços. Então, assim, porque aí eu falo, sempre quando eu vejo alguém que põe a empresa muito e eu vejo um certo desequilíbrio, eu pergunto, será que vale a pena, né? Você vai perder a sua saúde, vai perder o seu tempo com a sua família, com seus amigos, ou até com um descanso, com uma coisa que para você é importante. Tem gente que vive remarcando férias, não tirando férias por conta da empresa, que não deixa. E eu me pergunto assim, meu Deus, né? A pessoa precisa descansar. Não é só assim, peguei o dinheiro. Eu, pelo menos, esse é um dos meus valores, né? Eu sempre fui de ter tempo para tudo, para descansar, para me divertir, para trabalhar, para fazer meus trabalhos voluntários. Então, assim, as pessoas até falam assim, meu Deus, quantas coisas você faz. Mas não sei, quando você gosta de tudo, você se organiza para dar conta, né, de um pouquinho de tudo. E tem gente que não. E aí depois fica culpando, não, mas é o trabalho, não, mas é porque precisa, E depois você vê que não é bem assim, né? Você é a dona da sua vida, só você é responsável por tudo que te acontece e o tempo não volta, né? Principalmente quem tem filho, o tempo não volta. O que vai acontecer, né? Depois disso. E às vezes tem muita gente que se dedica loucamente por justamente, esqueci, eu fico revendo os vídeos, né? E naquela aula de abundância eu esqueci, assim, não esqueci, depois me veio essa ideia também, de que a pessoa que trabalha muito, por que ela tá vibrando assim um pouquinho na escassez? Porque ela acha que se ela não fizer, ela não vai ter, né? Então isso é vibrar na escassez. E quando você tira um pé um pouquinho do acelerador, você percebe que a vida continua, ou alguém faz, né? Ou não era tão urgente assim, né? Então, eu acho e acredito e estou muito assim favorável a que cada vez mais pessoas acordem, né? Despertem para isso, porque quanto mais pessoas
puderem estar nessa posição de pedir, né, pelos seus direitos de férias, de ter uma vida mais equilibrada, de ter tempo para ir para casa no horário, de ter tempo para almoçar, fazer o seu horário de almoço, que isso é o mínimo, né, de humanidade para as pessoas, porque isso é importante para o equilíbrio. E foi que eu comentei, agora não lembro qual aula, né, que isso tem as empresas mais modernas hoje, mais jovens, que não importa, né, o que importa é o seu resultado. Não importa se você vai dormir depois, antes, se você está na sua casa, se você está viajando, importa que você entregue o que você se comprometeu com qualidade, não é? Hoje consegui, quero tentar não perder as próximas. Que delícia esse assunto com você. Assim, tá acabando. Hoje é às 6, amanhã é às 7, é a última aula oficial. Depois eu vou entrar assim, mas meio surpresa em outros horários que eu consegui, na verdade. Hoje, no final, depois também eu vou falar um pouquinho mais da imersão, que vai acontecer dia 18 de dezembro, sobre todos esses assuntos que eu tenho falado, né? Que é justamente eu tenho apresentado como uma preparação para essa imersão, né? Porque é importante que vocês, quando forem pensar o que eu quero para 2022, que vocês estejam conectadas com vocês, com os seus valores, com o que é importante, sabendo quais são os sonhos, né, que vocês desejam realizar em 2022, para a gente poder sim fazer uma lista correta, da forma correta, e aí depois fazer o quadro dos desejos, saber usar o quadro dos desejos para fazer visualização, e isso acelera muito a realização dos sonhos, né? Lembrando que tudo acontece conforme você vai determinando, né? Muito libertador isso também, né? Você saber que você está no controle. Porque, por exemplo, eu tenho contado, né? Eu estar morando nessa casa que agora é mais afastada, né, do centro, foi uma escolha minha. Não posso falar que alguém escolheu para mim. Não, eu determinei. Eu falei, peraí, meu quadro dos sonhos, né, tipo um farol, né? Meu quadro dos sonhos tinha uma casa com área verde. Só se eu achar uma casa com área verde mais perto, mas, né, até então não encontrei. E lembrei que um dia eu passei por aqui e falei, nossa, esse lugar é legal, gostaria de morar aqui. Pesquisei no Google, mentalizei, falei, tomara que possa ter, por que não? Alguém querendo vender uma casa muito linda, uma casa com um valor mais acessível, né? Às vezes até do que... Boa noite, Tainá. Boa noite, Nath, Fê. Então, eu falei assim, por que não? Quando eu vibrei na abundância, eu falei, é possível localizar. Tem tantos lugares, tem tantas pessoas, por que não? Porque alguém falou que vai ser difícil, que tá tudo muito caro. Então, olha só as crenças, né? Que a gente fala das crenças limitantes, é um pouco disso. Quem que fala, tá tudo caro, não, tá tudo difícil, tá impossível, tá tudo ficando pior. Você já tá determinando isso. E é o que a lei da atração fala. O que você determinar é o que vai acontecer. Então, a importância das nossas palavras, de você estar atenta com o que você fala, com o que você pensa, com o que você sente, que é o que você vibra. E o que você vibrar, você vai atrair, tá? Ah, é verdade, né, Val? Seu quadro lindo, tudo que tá ali se concretizou. Sim, praticamente tudo. Algumas coisas ainda faltaram, mas ainda dá pra fazer. Tainá, cheguei atrasada. Ana, chegou um pouquinho só. Eu comecei 9 horas em ponto. Aliás, deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Tá, o horário. Gente, esse assunto a gente fica muito linda, né? Quando fica sem, a gente até assusta. Olha só. Tem uma coisa que eu separei aqui pra vocês, que é o quê? O tempo para você, que até coloquei lá do almoço, que em inglês, né, chama me time, que é o tempo para você. E aí, quem sabe o que é importante nesse tempo para você? Só você. Só que para isso, você precisa refletir,
né? Eu sempre fui das listinhas, então desde o colégio eu faço listas. Listas dos lugares que eu quero ir, lista das coisas que eu gosto de fazer, lista do que eu não gosto de fazer, lista do que eu quero, porque eu sempre fui muito aberta às milhões de possibilidades, né? Então para mim sempre foi meio que um caos escolher uma coisa só, né? E hoje recentemente eu falei para vocês, né, que conheci o conceito da mulher multipotencial, que é essa, que é muito interessada em tudo e aí às vezes também se perde no meio do caminho, né? Então, assim, é legal vocês fazerem essa lista do que vocês gostam, né? Para onde vocês querem ir, que tempo que faz bem para vocês. Por exemplo, Tainá. Tainá, ela foi minha aluna na escola pública e ela é bailarina. Então eu tenho certeza que para ela dançar é uma coisa muito importante, né? Então assim, que para mim também. Eu adoro dançar, isso é uma coisa que hoje em dia ainda me faz falta, né? Só que devido à vida de mãe, a gente dá um tempinho. Mas é algo que eu gosto muito de fazer. Que mais, né? Viajar. Quem não gosta de viajar? Tem gente que não gosta, mas tudo bem. Mas geralmente as pessoas gostam. Então, quais lugares? Sim. Tem gente, tem mulheres, mães, até que às vezes pegam e falam: não, eu vou viajar sozinha. Vou lá ficar um final de semana, descansar, relaxar, né? Eu acho incrível, né? É um tempo que, querendo ou não, a pessoa, olha só, tá se valorizando. Tá falando, eu preciso de um tempo pra mim, pra me reconectar, né? Deixa eu ver aqui. Para que tu é linda naturalmente? Mas esse filtro fica bem mais bonitinho. Tainá, conheço você pessoalmente, você é perfeita. Gente, obrigada. Vocês que são. Lembra que eu falei dos espelhos, né? Os elogios são elogios para vocês também. Isso mesmo, acertou. Né? Então, assim, que tempo vocês estão separando para vocês? Na rotina até. Outro dia até uma amiga, acho que foi a Lu, mandou, né, um post falando que a hora do banho não é a sua hora, assim, sabe? Esse tempo para você. É simplesmente um tempo de higiene que é fundamental, né? Então tem que ser uma coisa a mais, né? Eu adoro fazer massagem também. Acho de vez em quando tá meio tensa, precisa, é muito bom. Um tempo para leitura, se você gosta, né? Para meditação, que faz muita diferença, também é um acelerador para você se reconectar com você, para você realizar as suas metas, seus objetivos, muitas vezes para trazer ideias, né, de algumas respostas que você está procurando. Enfim, saber o que você gosta, né? Tem pessoas também que têm os cuidados físicos, que é muito importante, exercício, ginástica, enfim, que eu também preciso, mas ainda não consegui colocar na minha rotina. Uma alimentação, né, também é um tempo de carinho com você mesma, como eu fiz hoje. Tem muita gente que faz um café da manhã. Eu e minha irmã, a gente fala do café do meu pai. Nossa, que ele faz parece café de hotel, sabe? Fruta, granola, pão, café com leite, enfim, cheio de coisas, assim, sabe? E fala, poxa, olha que legal, né? É um tempo que é importante, uma alimentação importante, começar o dia. E sempre, né? Um carinho, todo carinho que a gente faz pra gente vai nos ajudando a ter esse amor, esse autocuidado que vai nos valorizando mais. Por que eu falo muito sobre isso? As pessoas acabam refletindo aquilo que a gente faz com a gente mesmo. Então, se a gente não se valoriza, as pessoas não nos valorizam, né? Se a gente não se ama, as pessoas não nos amam. Então, façam, que vocês vão ver que faz muita diferença. E eu vou contar mais alguns segredos que me ajudaram bastante também. Coloquei aqui também o sono, pra mim, né? E eu sei que tem muitas pessoas que, nossa, dormir bem renova a vida, né? Ter um tempo, ainda mais depois de ser mãe, eu sei que tem gente aqui
que mãe de 2, mãe de 3, enfim, o sono já não é aquele. Realmente o sono não é mais o mesmo. Mas como às vezes é importante, por isso que justamente, né, tem mulher que pega e fala assim, não, fica lá com a mãe, com a avó, com o marido, mas eu vou tirar um tempo para descansar, né, com as amigas. E é engraçado que os homens, no geral, eles acabam se organizando melhor, mas as mulheres, por terem já esse costume, né, de cuidar mais dos filhos, da casa, parece que nunca consegue se organizar, né? E também tem uma ideia de que, como se fosse, como é que fala? Uma mãe desnaturada, né? Nossa, que mãe desnaturada, vai deixar os filhos e vai viajar, e vai passear, e vai pra balada. Que absurdo, né? Existe um julgamento moral da sociedade, mas que a gente tá mudando, a gente tá cada vez mais jovem com esses pensamentos de que precisa, né? E além dos direitos iguais também, né? Eu falo que eu tenho 2 vidas. A pessoa é a de atividades. Pessoa do... Não entendi, tá? Eu falo que eu tenho 2 vidas. A pessoa é a de atividades. Planejamento é tudo. Sim, é importante se organizar. E sempre pensando em você também. E eu falo assim, não é egoísmo, não é... Como é que fala? É a pessoa que acha que fazer isso é ser egoísta e tal, mas não, é um autocuidado, é uma autoestima, né, uma autovalorização, tá? Porque quando a gente fica bem, todo o resto fica bem, sabe? É uma consequência. Pode reparar, ainda mais eu tava vindo pensando, né? Como as mulheres, cada vez mais, elas ocupam um lugar tão importante. Aliás, sempre ocuparam, né? Mas hoje a gente tem mais consciência do quanto a mulher, ela é o alicerce, né, da casa. É aquela que faz o alimento, que faz, muitas vezes faz as compras, organiza a casa, dá o amor, dá o acolhimento para as pessoas. E aí, quem que cuida dessa mulher, né? Na pandemia a gente falou muito sobre isso com relação às professoras, né? Quem cuida, ou dos enfermeiros, do pessoal da saúde também, né? Quem cuida de quem cuida. E a mulher, no geral, ela é sempre uma cuidadora, mas nunca tem alguém para cuidar dela, né? Então, por isso que é importante, primeiro passo é se cuidar, se amar. Tenho muito que me alinhar. Isso aí, é isso, cada vez mais a gente vai ouvindo, a gente vai lendo, vai se conectando e vai melhorando. Tudo é um processo, né? O importante é a gente dar o primeiro passo, tá? Só de você estar aqui, com certeza já é um caminho, né? Que mais? Aí eu coloquei aqui sobre o que a gente precisa eliminar. Que eu já falei um pouquinho, né, da cobrança excessiva, essa autocrítica muito elevada, que eu percebi isso em mim. O quanto essa coisa do falar em público era porque eu achava que eu tinha que ser perfeita, sabe? Que eu tinha que falar igual os apresentadores de TV, né? Então, se eu não fosse falar desse jeito, é melhor ficar quieta. Se eu não fosse ter um pós-doutorado num assunto e realmente, sabe, falar sobre aquele assunto, eu não podia falar, eu não tinha autoridade para falar. Até que eu entendi, falei assim, não, peraí, nossa, eu já estudei tanto, tenho faculdade, tenho pós, tenho experiência em uma excelente escola municipal, como assim eu não posso falar de algumas coisas, né? Peraí, eu posso sim. Né? Então foi um processo interno muito grande, né? De você se reconhecer. Esse mesmo da questão da secretaria, outro dia eu falei assim, nossa, realmente, porque quando a gente chega, a gente igual quando a gente conquista alguma coisa, depois de um tempo a gente já não valoriza tanto mais, né? Porque a gente já tem, então a gente quer outra coisa, né? Mas assim, quando faz pouco tempo eu falei assim, na secretaria, caramba, né? Eu tô lá numa posição de orçamento da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do que? Da América Latina, né? O maior orçamento da cidade. Então, assim, quando você conhece as pessoas, como funciona o trabalho, você fala, uau, né?
Mas a gente precisa, às vezes, se distanciar do objeto, né? Da situação, para poder dar esse valor, né? Eu tenho umas amigas que falam, nossa, Cris, como você foi pra lá? Como é que ela falava? Ela falava assim, brincando, né? De valorizar tudo. Eu falava assim, imagina, né? Porque eu sou eu, continuo sendo eu, normal, né? Tô ali para ajudar e fazer o que for necessário. Mas hoje, quando você consegue ter esse distanciamento, você consegue perceber quanto você fez. Por exemplo, aqui eu sei que eu tenho mulheres empreendedoras. Hoje eu olho e falo, meu Deus, como eu admiro todas as mulheres empreendedoras. Porque precisa ter coragem, né? Precisa ter atitude. Oi, Ni, bem-vinda. Precisa, basicamente, muita coragem. Olha lá, tá chegando mais empreendedoras, né, Fê? Boa noite. Então, só que eu tenho certeza que às vezes essas pessoas, essas mulheres, não valorizam tanto assim a sua atitude corajosa de empreender, de, né, ir atrás de fornecedor, de vender, de ir atrás de cliente, atender cliente. Olha quanto aprendizado tem nisso, né? Então, quanto que a gente precisa valorizar todos esses conhecimentos, esses saberes, e de que não é qualquer pessoa que faz isso. É muito mais fácil você ser funcionário de uma empresa, né? É muito mais fácil. Mas vocês já sabem que às vezes o resultado e os benefícios são maiores, né? Porque é isso. Geralmente o resultado é de acordo com o risco que a gente corre, né? Oi, atrasei, mas cheguei. Que bom que você chegou, Ni. Meu erro deve estar só vou completar 40 anos e não me lembro de desejar algo, batalhar para algo. Então, porque a gente também não foi ensinada a isso, né, Mi? Acho que as mulheres, de modo geral, para você ver sobre investimentos, a gente está começando agora, algumas mulheres mais, a conhecerem sobre investimento. A gente não fala sobre isso, a gente não se interessa. Eu estava até. Tem uma mulher que ela chama Ítala dos Anjos, que acho que ela é do Nordeste, se eu não me engano. E ela fala sobre a roupa, que a roupa masculina sempre teve bolso, né? Na camisa, nas calças. E a mulher não, de saia, né? Saia, blusa, vestido, nunca tem bolso. Por quê? Mulher meio que não é para andar com dinheiro. O dinheiro ficou sempre com os homens, né? Então, olha só, por isso que a gente precisa logo se unir, se juntar, compartilhar saberes, experiências, para que cada vez mais mulheres ganhem essa independência, ganhem conhecimentos, né? Porque eu tenho certeza que isso é muito libertador. Quantas e quantas mulheres ao longo de toda a nossa história aturaram coisas absurdas dos seus maridos, né? Traições, abusos psicológicos, abusos físicos, enfim, por conta de não ter um trabalho, por conta de não ter o seu próprio dinheiro, né? Então, assim, isso é algo muito importante da gente começar esse movimento e da gente falar mais sobre isso, né? E é isso, quem tá também aqui nas redes sociais são empreendedoras, estão colocando a cara aí a tapa, não é fácil também. Eu tenho feito, né, o curso sobre marketing digital e, cara, você faz várias funções sozinhas, né? Acho que, se eu não me engano, a Laís, ela fez um reel sobre isso, né? Você tem que ser fotógrafa. Ai, sim, que ruim. Que isso tá péssima a minha conexão. Bom, vai ficar gravado qualquer coisa. Mas voltando. Ai, me perdi agora. Será que é a minha, gente? Aqui tá falando que tá tudo bem. Geralmente quando tá ruim ele manda a mensagem de que tá pausado por conta da conexão. Mas às vezes sai e volta de novo, às vezes ajuda, tá? Entendi, Val. Não, fica tranquila. O que eu tava falando, gente? Me ajuda que eu já me perdi. Do marketing digital, né? Que assim, você tem que tirar foto, você tem que escrever o texto, você tem que fazer a propaganda, fazer o vídeo, fazer a estratégia,
Enfim, você tem que fazer tudo, sabe? E eu que tenho conhecimento, né, de comunicação, a organização, como que funciona a organização das empresas, você fala, meu Deus, são tipo 20 funções em uma só. E quanta gente está empreendendo, né? E lógico que não é fácil no começo, mas depois, né, com força de vontade, porque mulheres são assim, né, super batalhadoras, determinadas, e aos pouquinhos vai acontecendo. Então é muito importante isso. Né? Foi você lá. Eu lembro que eu vi isso. Que, tipo, fotógrafa, vendedora, compras, tudo é a mesma pessoa. Então, assim, é correria, é pauleira, né? E graças a Deus a mulherada é muito poderosa e consegue dar conta. Por quê? Porque tem um sonho, porque tem uma meta, um objetivo, né? De não ficar dependendo dos outros e correr atrás. Minha dificuldade é tudo isso, repostagem, etc. É muita informação, gente. E olha que eu gosto de estudar, olha que eu sou dedicada, mas é assim, você tá trocando a roda com o carro andando, né? Porque você aprende uma coisa e você já tem que entender, já tem que fazer e não pode parar, é todo dia, então assim, é meio loucura. Eu não, eu resolvi que eu vou no meu tempo, também não vou ficar estressada, assim, vou fazer o que eu acho que é certo e é assim que a gente vai caminhando, vai aprendendo, eu acho que não tem que forçar nada a ninguém, né? O que mais? Então assim, eu tava falando sobre essa autocrítica que eu melhorei muito comigo, e aí quando você melhora com você mesma, você também melhora com os outros, e aí isso se reflete nos relacionamentos melhores. Ani, sem falar a versão mãe, esposa, filha, amiga, mil e uma. Sim, a gente quer ser perfeita, né? Nossa, eu fiquei super arrasada quando eu não fui uma super amiga, quando eu me percebi que eu não tava mais sendo, porque eu tava estudando muito, tava trabalhando muito. E é difícil. Aí depois chegou uma hora que eu falei, não, paciência, né? É a vida, tá todo mundo assim na correria. Aí eu também parei de cobrar as pessoas mais, né? Então quando a gente sente, a gente consegue perceber também o outro, né? Como dessa não cobrança, né? Então é importante isso também. A gente sempre ter esse olhar, né? Para nós e para os outros. Olha só, tem uma frase que a Louise Hay, ela coloca também para você ajudar a melhorar nessa autocrítica. Se alguém for aí muito autocrítica, é assim, ó, eu estou disposta a deixar de me criticar. E aí você fazer essa afirmação antes de dormir, quando acordar, ou enfim, ao longo do dia, quantas vezes for necessário. Toda vez que você perceber que você está se criticando. E as mulheres são muito assim, né? Oi, Nath, bem-vinda. As mulheres são muito assim, é o cabelo, é o rosto, a ruga, os peitos, a bunda, a barriga, enfim, a gente tá sempre falando, não sei disso, sou burra, não sei o quê. Então, assim, toda vez que você perceber que tá vindo uma crítica pra você, tem que parar, né? Falar assim, não, peraí, se fosse outra pessoa, como eu falaria? Como eu seria? Às vezes a gente é muito mais gentil, né, com outras pessoas do que com a gente mesma. Isso é importante. Essa semana eu tava mal porque não consegui dar conta do que tinha que fazer, fiquei mal. Tainá. Isso é normal, tá? Deixa eu te falar. Isso vai acontecer ao longo da vida, mas não precisa ficar mal, porque faz parte. A gente tem que estabelecer o que é mais importante, o que é mais urgente, prioridade. E que deu, que não deu, paciência, fica por outro dia, né? Laís, eu tenho que fazer isso toda hora, o dia inteiro. Hoje mesmo foi o dia que eu perdi a linha comigo. Eu também sempre fui muito preguiçosa, procrastinadora, mas... E aí é muito engraçado, que aí de repente dá uns 5 minutos eu vou e faço 200 coisas ao mesmo tempo, né? Mas
É assim, a gente vai se conhecendo, vai aprendendo e vai descobrindo também técnicas, né, de ser mais efetiva. Uma coisa, por exemplo, que me ajudou foi num dos cursos de PNL, que eu achei engraçado. Ele falou assim, tem gente que faz antes da hora, né, do prazo. E tem gente que sempre deixa pra última hora. Eu sempre fui a que deixa pra última hora. E aí ele falou assim, quando a pessoa, eles estudaram, né, como que é o raciocínio desses dois perfis de pessoa. Oi, Jé, bem-vinda, super mãe. Tainá, me culpei. Não precisa se culpar, Tainá. Se livra disso, se liberta. Já passou. O importante é agora, tá tudo bem. Então, ele fala assim, você tem que mudar o foco. Imaginar a sensação daquilo que você precisa fazer quando ele já estiver pronto, sabe? Qual que vai ser a sensação? Não vai ser um prazer? Nossa, que alívio. Eu sempre tive problema de louça. Meu marido que eu diga. Eu falo assim, ai, que saco, tem que lavar aquela louça. Ai, aí vai deixando, né? Vai acumular, ai meu Deus. E aí ele falou assim, não, então pensa, nossa, que alívio que vai dar, tipo, uau, minha pia tá limpa e meu marido não vai falar nada e tá tudo bonitinho, fofinho, limpinho. E aí foi engraçado, porque quando eu mudei isso, nossa, eu fiquei muito mais rápida, né? Por exemplo, entregar alguma coisa, às vezes é uma coisa que é chato, né? Você fala, ai, não quero fazer isso, não quero fazer isso. E aí e se eu não tenho prazo, ainda é pior. Quando eu tenho prazo é melhor, que daí eu pego e faço dentro do prazo. Mas quando não tem, eu fico enrolando. Até quando alguém fala, então, e aí, cadê aquele negócio? E aí, isso me ajudou também. A falar, não, peraí, deixa eu parar, porque isso tá me angustiando, né? De ficar toda hora tendo que lembrar que eu tenho que fazer isso e eu não faço. Então, foca na sensação de que, ufa, não tenho mais essa obrigação pra fazer. Aí vai lá e faz logo, sabe? Mas é processo, porque melhorei demais. Sempre me cobrei muito. Todo mundo achando que estava perfeito e eu achando que devia ter feito mais ou melhor. É isso lá. A gente se cobra demais. E essa cobrança, essa crítica, eu já comentei, né, nas outras aulas, muitas vezes ela nos paralisa. E isso é muito ruim, né? Porque você fala, ai, se não for ficar perfeito, eu não vou fazer, porque eu vou passar vergonha. É melhor não fazer. E não, ó, você tem que fazer, porque faz parte, a gente erra, acerta, e as pessoas também têm que entender, sabe? Que não vai ser tudo perfeito mesmo, e tá todo mundo no processo. E quanto mais a gente tem, de novo, né, esse olhar humano, tudo vai ajudando para todo mundo. Entender que ninguém precisa ser perfeita toda hora, né? Oi, Jé, bem-vinda. O que mais? Ah, tem um aqui, eu tinha colocado no outro caderno. Sobre as crenças limitantes. Então, eu já tinha falado também sobre o auto-amor, no sentido de que quando você tem aquele sentimento de não merecimento, isso prejudica, né? E a gente geralmente se coloca em último lugar, né? Então, vem marido, vem filho, vem mãe, vem pai, vem trabalho, tudo antes de você. E aí, o que sobra? Não sobra nada, às vezes. Porque você tem esse sentimento que você não merece. Então, da onde será que vem essa origem desse sentimento de não merecimento, né? Tem que pensar. Cadê? Não é bom o suficiente, que é isso que a gente estava falando também, né? Às vezes a gente acha que a gente não é boa. E aí, então, não faz, né? Não tem esse amor e até esse cuidado com a gente mesma, assim, sabe? De se valorizar, de se cuidar, de falar, não, peraí, o que eu já fiz na minha vida? Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Quantas pessoas que eu conheço que fizeram isso, né? Por exemplo, eu vou aproveitar o gancho aqui, a Fê deve estar aí, que eu falo pra ela que eu amo essa história, né? Ela foi atrás, ela que tinha o sonho de ir pra Austrália. E ela foi, trabalhou, juntou dinheiro para ir para o Japão, para trabalhar, para juntar dinheiro para ir para a Austrália. Então, quantas pessoas estão dispostas a fazer isso por um objetivo, né? E ela se organizou, se planejou e tudo ela é assim. Então, assim, é incrível, né? Então, tem muitas pessoas inspiradoras, né? Parabéns pela aula, amiga, sempre ajudando com suas palavras. Ai, obrigada, Nath. Muitas, assim, acho que a maioria aqui, eu só vejo pessoas
incríveis, trabalhadoras, poderosas, né? Que dão o seu melhor sempre. Isso é muito importante. Quando eu entendi isso também, sabe? Às vezes a gente critica alguém que fala, nossa, olha lá, fez de qualquer jeito, não sei o que. Tem gente que, né, fica reclamando, assim, e eu prefiro pensar que a pessoa fez o melhor que ela pôde, da forma que ela conseguiu, sabe? Às vezes ela não tinha recursos, não tinha conhecimentos o suficiente para fazer melhor, sabe? E aí isso também ajuda novamente no olhar, né, mais empático com as pessoas. E aí a gente também para de ter essa crítica tão alta, que isso também de reclamar acaba trazendo, né, uma vibração negativa, ruim. E isso, como eu falei na primeira aula, interfere, né, na realização dos nossos sonhos, no fluxo da abundância e da prosperidade, tá? O que mais aqui? É que eu já falei também do medo, né? Pra gente não deixar o medo nos paralisar. Medo também de não encontrar algo melhor. Às vezes, né, a gente fica suportando trabalho, suportando relacionamentos, porque a gente acha que não tem nada melhor que isso, que a gente não vai encontrar. Isso eu lembro que foi um dos medos, quando eu terminei o meu primeiro relacionamento. Falei, nossa, será que eu vou encontrar alguém que me ama igual ele e tal? Porque a gente fica nessa escassez, né? Falando, nossa, mas peraí, tem tanta gente no mundo? Como assim, né? E então, quando a gente abre o nosso olhar, né? Expande essa nossa consciência de que tem muita coisa no mundo, né? Então, não precisa ficar tão preocupada assim. Tem muitos empregos no mundo, tem muitas empresas de diferentes formas, né? Então, você é competente de onde você está, você vai ser competente em qualquer lugar, e essa competência é possível ver de várias formas. Só que o que bloqueia é porque você mesma não acredita em você, no seu potencial, né? E aí esse medo, esse bloqueio vibra e aí não dá certo, né? Uma entrevista de emprego, passar em um concurso ou em alguma outra coisa, né? Gente, hoje o tempo voou, olha. E aí também isso vale para a mesma coisa, do medo de não ter dinheiro. Agora, deixa eu aproveitar o tempo. Então, seguinte, uma das técnicas para a gente melhorar isso daí, se elogiar, principalmente de frente pro espelho. Gente, eu fiz isso e foi muito, muito bom. A gente fala que o olhar é a janela da alma, né? E aí você fala de frente pro espelho. Tem um dos professores, ele fala também para você fazer com um movimento assim no peito. Mas principalmente olhando no espelho e falando, eu te amo e eu te aceito exatamente do jeito que você é. E eu acrescentei sou grata, né? Sou grata por isso, por você, porque quando eu falo do Ho'oponopono, eu comecei também a ser grata, sabe? Por mim mesma, por todas as coisas que eu fiz, pela pessoa que eu sou, e eu acho que isso é muito importante. Tenho isso de não acreditar em mim. Pode mudar isso, né, dona Tainá? Você é muito incrível, nossa. Dança super bem, super inteligente, comunicativa, né? Pode parar. Tem umas frases aqui, outras que acrescentam também, que é interessante, ó. Eu estou disposta a te amar mais hoje do que te amei ontem. E sempre olhando no espelho ajuda muito. Outra frase, eu quero aprender a amar você, tá? Outra, para a gente soltar a resistência, lá, eu solto qualquer resistência em mudar. E aí eu acrescentei aqui, seja gentil e paciente, né? Dar conta de tudo não é se amar. Às vezes beira arrogância, egoísmo, vaidade, né? De achar que só você pode, só você vai conseguir dar conta, só você vai conseguir resolver os problemas no mundo. E pera lá, né? Será que Deus e a sabedoria divina, será que também eles não podem dar um jeito de as coisas resolverem, né? E aí tem umas das leis, acho, espirituais do sucesso, que fala sobre o distanciamento, a lei do distanciamento, que também tem a ver com o deixar soltar, né? O ir.
Isso aconteceu comigo, porque tinha uma época que meu pai tava assim, numa situação bem complicada no relacionamento dele, e eu ficava toda hora interferindo e ajudando e tal. Isso estava me fazendo mal, tanto que eu fui numa consulta e ela falou: deixa, né? As pessoas vão se resolver do jeito delas, né? Não é você que vai salvar a sua família, vai salvar a pátria, né? E isso traz uma carga muito pesada na gente, né? Mas eu sei que a gente carrega um pouco disso, né? Tenho isso, gratidão é tudo, Nath. Sim, adorei a técnica, que bom, Ni. Bem-vinda, Ju. Depois me manda essas frases no direct. Você tá no grupo, né, Tainá? Entra lá no grupo que eu mando, tá bom? Aí eu mando pra todo mundo. Meu Deus, não vai dar tempo. Deixa eu ver. Uma coisa importante nesse processo de ser gentil com você mesma é pedir ajuda. Nossa, como eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Porque é isso, assim, parece que a gente tem que dar conta, né? E pedir ajuda é muito ruim, porque também eu tenho isso, de tipo, não querer incomodar os outros, né? Mas eu fui vendo, principalmente com a maternidade, cara, tem que pedir ajuda, não tem jeito. Às vezes tem situação que a gente não dá conta mesmo. E é um processo, né? A gente conseguir pedir essa ajuda. Mas é importante. Deixa eu ver. Que foi, Li? Nossa, isso é muito verdade. Recebi já esse input também, de boa. Então, porque não dá, a gente precisa, nossa, tomar banho, precisa comer, se alguém precisa me ajudar, socorro, né? E esse processo de maternidade me ajudou muito para aprender a pedir ajuda. Agora eu quero fazer um teste rápido com vocês. Listem aí para mim 5 pessoas mais importantes da sua vida. Nossa, eu sou assim também, tô aprendendo agora a pedir ajuda. Precisa, né? Depois que vira mãe não tem como. Deixa as coisas fluírem e os outros também conseguem se resolver entre elas, mas é difícil soltar. Sim, Nath, porque a gente acha que vai solucionar tudo, que a gente sabe tudo e a gente precisa confiar no plano maior e também confiar nas pessoas, que as pessoas também têm o jeito delas de se resolverem, sabe? Com criança a gente aprende muito isso também na escola, como professora, né? Às vezes fala, não vem pedir pra ficar interferindo na sua briga com seu amigo, vai lá, conversa, se resolve. E aí a gente vai ensinando eles também a dialogarem, né? Eu estou aprendendo agora a pedir ajuda. É libertador. Muito bem, lá. É mesmo. Muito. Eu tô também aprendendo a perguntar, tirar as dúvidas, não ficar com vergonha, assim, sabe? Bem-vinda, Cássia. Pai, irmã, irmão e sobrinhos. Val não passou no teste. Aline, pai, mãe, irmão, sobrinhos também não passou no teste. Mãe, vó, eu e amigos e família. Tainá, parabéns. Você conseguiu. Olha lá, mas tá em terceiro lugar, né? Mas tudo bem. Rodrigo, Guilherme, Natália, minha mãe e meu pai também não passou no teste, Simone. Gente, tá acabando o tempo. Eu vou ter que voltar de novo, porque eu ainda não li a minha mensagem. Ou seja, as 5 pessoas mais importantes, primeiro é você. Lógico. Sempre, né, Li? Esqueceu. Pois é, não pode, porque sem você, como é que você vai ajudar as outras pessoas, né? Sem você, quem que vai cuidar, amar, enfim. Pois é, Si. Lá, eu, minha avó, irmãos, Ju, que entrou. Muito bem. Michele, Penha, Evelyn, Juan, Gilberto e Alice. Também não pôs você, né, Michele? Eu também não colocaria eu. Essa é uma pegadinha. Eu também já fiz isso e caí também na pegadinha, né? Porque a gente tem muito essa coisa do outro, né? De se dar pro outro e tudo mais. Deixa eu ver se eu consigo. Tem 1 minuto. Vamos ver se dá tempo. Cadê? Tá aqui. Amor. Pelo menos 3 vezes ao dia, abra bem os braços e diga em voz alta: estou disposta a deixar o amor entrar. É seguro para mim deixar o amor entrar. Sou digna de amor. Você não precisa se esforçar para receber amor.
Da mesma forma que não precisa se esforçar para conquistar o direito de respirar. O direito de respirar é seu desde que você existe. O direito de ser amado também é seu pelo simples fato de você existir. Isso é tudo que você precisa saber sobre o amor. Você, acima de tudo, é digna de seu próprio amor. Não permita que as opiniões negativas de seus pais ou da sociedade, os preconceitos ou julgamentos a façam